meus queridos, amados amigos e irmãos do Facebook, do Instagram, do YouTube, TikTok, na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Vamos mais um vídeo. Sou grato ao Senhor pelo você que Ele colocou no meu caminho. Sou grato ao Senhor por mais um dia, pela noite de repouso. E eu peço ao Senhor que os abençoe e nos abençoe a todos. Vamos começar o vídeo assim, irmão. Pai, obrigado pela noite de repouso, por mais um dia, Pai, que o Senhor nos dá para despertar, refletir na nossa vida, Pai. Obrigado por cada oportunidade que o Senhor nos dá de despertar na Sua presença. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões por ordem, pensamento que eu fiz, que eu posso fazer, que agradou ao Senhor, perdoa-me, Pai. Meu Deus, meu Pai, fala conosco hoje, Pai, no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3 e 8. Fala também, Pai, no livro do Êxodo, no capítulo 16. Não sei o que eu quero falar, nem o que eu quero ouvir, mas que Teu Espírito venha falar conosco, Pai. Que seja para agora o Teu santo nome, amém. Precisamos aprender do Senhor, Pai. Fala, Pai, mais uma vez conosco. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar no livro de Provérbios, hoje, no capítulo 15, versículo 3 e 8, diz assim: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nós sabemos que o nosso Deus está 24 horas zelando por nós. Ele está vendo as pessoas más, as pessoas boas, pessoas que praticam o amor dele, pessoas que afastam do caminho dele. Tudo está sempre perto os olhos de Deus. Não queira se passar por bom por um homem que te julga Deus. Não adianta o homem falar que você é bom ou mal, e quem sabe seu coração, quem conhece a atitude é Deus. Ele julga pela reta justiça. A justiça dele não precisa de testemunho de homem. Ele é o juiz, ele é o advogado, ele que nos fez. Então, não precisa a gente se preocupar com o que o homem vai falar ou pensar de nós. A palavra final é de nosso Deus. Versículo 8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. As pessoas ímpias, as pessoas más, as pessoas que não têm Deus no coração, que não têm atitude certa, a oferta, o sacrifício dele, ou seja, a oferta, a oração dele é abominável ao Senhor. Muitos fazem oração contrária à sua vida. Muitos fazem oração como a gente ouve muito nas igrejas. O povo fala oração de macumbeiro, eu não posso falar assim. É oração contrária, para a tua derrota, para você se perder. Essas orações é abominável, Senhor. Essa oferta, quando fala oferta, e muitas vezes está com sacrifício. Quando está escrito sacrifício ou oferta, está falando de oração, sacrifício. É você se sacrificar, colocar de joelho, orar para uma pessoa para a derrota dela. Oferta também faz parte, em muitos lugares da Bíblia, aí é onde a gente tem que procurar muitas vezes entender qual é a palavra certa, qual a palavra que a Bíblia está me ensinando. Mas a oração dos retos é seu contentamento. Quando você faz a oração para Deus curar, para Deus abençoar, para Deus levantar que estão caídos. Esse é o contentamento do Senhor. O Senhor alegra quando você faz a oração, pedindo ao Senhor para abençoar. Quando eu falei do eu esqueci dessa parte. Muitas vezes ele faz oração para amaldiçoar. Lembra do rei Balaque? Ele mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Mas aquela maldição Deus tornou em bênção. Porque o povo de Israel não sabia que tinha vindo um falso profeta para amaldiçoar, mas Deus tornou a maldição de Balaão em bênção.
Balaão, ele fez tudo direitinho do jeito que Deus mandou. Mas quando ele viu as ofertas do rei Balaque, ele chamou o rei Balaque e ensinou eles a colocar pedra de tropeço para que o povo de Israel caísse. Esse é coisa que não agrada o Senhor, é abominável ele. E Balaque, pelo conselho de Balaão, chamou as prostitutas cultuais da sua terra, do seu reinado, e mandou que ela fosse sacrificar com o povo de Israel. E muitos caíram. Houve a peste ali onde morreu muito, né? Uma febre. Então é onde está a oração de Balaque, de Balaão, foi uma maldição, mas Deus tornou em bênção. Quando Deus limpou, não foi uma oração, foi a ação de um dos filhos de Arão. Ele matou ali a prostituta que estava na tenda e o homem que estava com ela da tribo de Judá, da tribo de Dan. Me passou o nome. Essa é a mensagem do livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3 e 8. Vamos para o livro de Êxodo agora. Sei o que Deus quiser falar, não que nós queremos ouvir. Nós estamos no livro de Êxodo agora, o povo já está no deserto. Continua murmurando. Deus tirou ele da escravidão, não saiu com bem, né? Que Deus mandou que ele pedisse ouro, prata, pedisse despojo de guerra. Saíram com muito despojo. Não perdeu nenhum. Agora vê o inimigo no Mar Vermelho, eles continuam murmurando. Ele vê o milagre que o Senhor faz. Mandou 10 pragas no Egito e nenhum deles foi tocado. Agora o inimigo está atrás, ele abre o Mar Vermelho, ele passa em seco, o inimigo é destruído. Mas o povo continua murmurando. Nós, às vezes, murmuramos, nós temos recebendo tanta bênção, né? Só você sair de madrugada, de manhã para o seu trabalho e à noite voltar, são e salva uma bênção. Só você ver sua família, sua volta com saúde, é uma bênção. Mas se fechar uma porta, você começa a murmurar. É o nosso costume, nós homens fazemos isso. Começa a murmuração. Às vezes a gente pensa, não, mas não murmurei. A gente murmura. Qual a murmuração que nós fazemos hoje? Nessa época, o calor. O calor está demais, não aguenta esse calor. Quando está chovendo, o povo murmurar, reclamar da chuva. Ah, meu Deus, acabou. Bebi, irmão, que acabou o meu tempo. Então Deus manda o maná agora, ele tornou a água amarga e doce, ele se fartar de água. Agora ele reclama do alimento. Deus manda. Ele fala que vai perecer no deserto. Deus manda o maná. O semente toda noite cai aquele pão para ele saciar. Nós entendemos a Bíblia, aquele pão era Cristo. Cristo é o pão da vida. Mas eles murmuraram. A água da vida era Cristo. Eles murmuraram. Então nós somos murmuradores. Nós pedimos, recebemos, nós agradecemos. Muitos pensam que Deus veio por obrigação e não é obrigado a nos abençoar. Ele não é obrigado a mandar pão todo dia para nós. Nós temos também que fazer por onde as portas não fecharem, o deserto passar. A gente nunca deve profetizar que nós vamos ficar nesse deserto toda a vida. Esse deserto da minha vida, da tua vida tem fim. A tua enfermidade, ela não é constante, ela tem fim. As portas fechadas têm fim. Agora o povo murmura por falta de comida. Deus manda, chega um tempo que ele reclama do maná. Ele não quer mais o pão da vida. Ele quer agora carne.
Porque nós entendemos quando ele pede, ele rejeita o pão, o maná, que é o pão da vida, que é Cristo, depois pede carne. Ele rejeita o Espírito e quer continuar pela carne. É onde muitas vezes nós caímos, nós tropeçamos. Quando nós deixamos de viver pelo Espírito e passamos a viver pela carne. Mas Deus ouve a petição dele, Deus responde, Deus manda a carne. Deus fala com Moisés que eles vão ter carne, não para comer 1 hora, 2 horas, um dia, 2 dias, mas comer um mês inteiro. Mas Deus também, ele se irou, Deus ira. Ele é santo, mas ele ira. Deus manda o vento, vê as cordonices. Muita gente diz que foi boi, né? Já vi pregador falar que é boi, que é galinha. Mas cordonice, a Bíblia não mente. Então, as codornas vêm, ele se alimenta ali o tempo todo. Moisés foi um dos que murmurou, ele falou, da onde teria eu tanta carne, tanto boi para matar, para alimentar esse povo? Mas Deus conhecia o coração de Moisés. Ele sabia que ele, ainda ali naquele momento que ele falou com Deus, ele não estava no espírito, ele estava na carne. Ele falou que ele mesmo não tinha como tirar naquele deserto carne para saciar tanto, meu Deus, todo aquele povo. Deus mandou as cordonizes, mas quando eles começaram a comer, Deus tirou. E eles começaram a ter ânsia, a ter vômito. É a justiça de Deus que chega na hora certa, para o homem entender que Deus é Deus. O pão da vida estava alimentando ele, alimentou 40 anos. Ele não necessitava de carne, porque estava aquele pão. Tinha tudo que eles necessitavam, o alimento, para ele se manter. Muitas vezes a gente murmura que o celeiro começa a esvaziar, vai chegando no fim do mês. Minha esposa então é uma benção. Começa a esvaziar principalmente da carne, ela começa. Ela começa a ficar triste, depois começa a murmurar, não com Deus, nem comigo, às vezes não fala, ela fala mais é com os filhos. Às vezes eu escuto e tomo uma providência, mas a gente tem que vigiar, se nós passamos o mês inteiro, que é uma semana sem carne, que é uma semana sem, ou 2 dias, ou 3 dias, sei lá, até funcionar normalizar, não é nada. Quantos anos eles andaram no deserto? Ele não podia se conter com o pão do céu, com maná, mas eles queriam carne. É melhor a gente viver pelo Espírito, não porque viver pela carne. O apóstolo Paulo fala que o Espírito vivifica, mas a carne mata. Nós entendemos que quando eles começaram a se saciar de carne, eles passaram mal, mas Deus não quis deixar eles passar mal, até vir a óbito. Deus mandou providência. Nós não devemos ser murmuradores, mas nós conhecendo a palavra, somos. Aí a gente pensa, dirigentes de igreja, padres, pastores, são murmuradores também. Muitos testemunhos que a gente ouve em igreja são murmurações, mas eles dizem que eles pregam que não devem murmurar, mas nós murmuramos. Eu estou falando agora da murmuração. Uma coisa, irmão, que eu não murmuro, e para mim o testemunho são as dores que eu sinto no corpo, devido a um acidente, mas às vezes eu falo, tá demais. Eu falo com minha filha, falo com minha esposa, tá muito, talvez parece que eu não vou aguentar, mas eu aguento. Porque Deus está comigo. Ele está pondo o bálsamo, ele está dando refrigério para minha dor. No outro dia, quando eu acordo, à noite, quando eu deito, aí eu me alegro, eu vou suportar ainda. Porque o deserto, ele tem um limite. O meu deserto, o seu deserto tem um fim. O povo de Israel, o deserto durou 40 anos.